Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos construir um mapa de orientação de vertente, ou também conhecido como mapa de aspecto, usando para isso o modelo digital de terreno e o SIG ArcGIS Pro. Bem, é importante nós lembrarmos que um mapa de aspecto ele identifica a orientação ou a direção de uma encosta. Então, na realidade, nós vamos ter uma representação em raster em que cada valor do raster vai variar de 0 a 360 graus, de modo que as regiões que são planas, elas são representadas com um valor de -1. Então, quando nós tivermos, por exemplo, um pixel com um valor de 90 graus, ele vai representar uma vertente apontando para a direção do leste. Um pixel com um valor de 180 graus, ele vai representar uma vertente apontando para a direção do sul. E um pixel com um valor, por exemplo, de 270 graus, ele vai estar mostrando uma vertente que está apontando para a direção oeste. Então, pessoal, esse tipo de representação, ele é muito útil, por exemplo, em estudos relacionados à agricultura, onde pode ser de interesse determinar quais seriam as áreas, de uma fazenda, por exemplo, que recebem mais luz solar, e isso poderia afetar o crescimento das plantas. Então, pensando numa fazenda no hemisfério sul, as vertentes que estejam voltadas para o norte, ou seja, que tem ali um ângulo de aspecto de 0 graus, são vertentes que recebem mais luz solar, por exemplo. Nós também podemos pensar que esse é um produto muito útil para questões de planejamento urbano, Então, você avaliar como que a vertente, a orientação das vertentes ou das encostas podem afetar o microclima de uma área, por exemplo. Isso, para a questão de eficiência energética dos edifícios, é algo bastante importante. Então, esse produto nós podemos gerar aqui no ArcGIS, tendo como entrada um modelo digital de elevação, um modelo digital de terreno, tá? Então, aqui eu tenho um modelo digital de terreno, tenho aqui um polígono representando o limite de uma bacia hidrográfica, e nós queremos identificar qual seria as orientações das vertentes dessa região. Então, aqui no ArcGIS, na opção Geoprocessing, eu posso ir na Toolbox e procurar as ferramentas de análise aqui, Special Analysis Tools. Aqui eu tenho uma outra subcaixa aqui de Surface e tenho aqui o Aspect, tá? Então ele vai criar a partir desse meu dado de entrada, esse raster, ele vai gerar um raster que me mostra a direção de declive de uma célula em relação aos seus vizinhos. Então, cada pixel vai ter um valor variando de 0 a 360 graus, De novo, lembrando que 0 indica a direção no sentido horário, tá, pessoal? Então, 0 indica a direção do norte. Então, são vertentes que estão apontando para a direção do norte. No sentido horário, 90 graus para leste, 180 graus a sul, 270 a oeste, tá? Então, aqui, quando nós executamos, nós vamos observar que vai ser gerada uma representação com cores, Cada uma dessas direções representa uma cor, tá? Então, veja que aonde ele está colocando aqui como flat, -1, tá vendo? Olha, é porque ele está dizendo que são regiões que eu tenho declividade igual a 0, ou seja, são regiões planas, Então, se eu der aproximar aqui, eu vejo que eu tenho essas regiões em cinza, principalmente no leito dos rios, tá vendo que eu tenho declividade nula. O que eu tenho aqui em vermelho, tá vendo? Eu tenho a direção de 0 a 22 graus e meio, eu tenho as vertentes apontando para o norte. Então, essas regiões aqui, olha, significa que eu tenho essa vertente, ela está apontando para a direção do norte, para cima aqui no caso, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho esse ciano, eu tenho as vertentes apontando para a direção do sul, tá vendo? Olha, nesse intervalo angular aqui, tá?
Então, veja aqui, por exemplo, ó, eu tenho vertentes apontando para o sul. Então, a partir das cores, né, eu consigo entender se a vertente está apontando para norte, para sul, para leste, para oeste. Então, nós sabemos, por exemplo, que aqui nós temos uma orientação nula, ou seja, que é uma região plana. Aqui passa, por exemplo, um rio, né? E eu confirmo isso quando eu olho aqui no meu modelo, olha, essa região em preto aqui representa o leito de um rio. Então, eu vejo que aqui, quando eu tenho um mapa de aspecto, eu tenho nulo aqui, né? Então, é -1, desculpa. Então, veja, aqui eu tenho, ó, vertentes, olha, apontando para essa direção leste, tá vendo? Olha, aqui a direção leste, esse amarelo aqui, ó. Então, isso é bem coerente, né? Porque se o rio tá passando aqui, olha, então essa região tá descendo, essa região tá descendo também, né? Então, eu tenho uma vertente aqui apontando para oeste, ó, noroeste aqui, né? E aqui eu tenho uma vertente apontando no sentido leste, sudoeste, né? Essa mistura de cores aqui, ó. Então, veja que isso é bem interessante, né? Ele calcula para cada pixel, né? Porque isso aqui é uma imagem, ele calcula os valores das direções angulares, né? Então, eu tenho esses valores variando aí nesse intervalo de 0 a 360 graus, tá bom? Então, com isso, pessoal, é um produto muito útil aí para diversos campos, planejamento urbano, ecologia, hidrologia, agricultura, tá? Entender aí a direção das vertentes, ok? Então é isso, pessoal.